Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje vamos tratar do assunto e pensar um pouco a questão da história do Brasil. E para isso temos a presença aqui do professor Carlos Henrique da Silva, professor do Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho. E eu estou um pouco rouco, a gente vai ter que lidar com isso, muita aula, falando para tudo quanto é canto, a tendência é perder a voz. Mas vamos bater um papo hoje sobre a questão da história do Brasil. E Carlos, eu queria desde já agradecer a sua presença, sei da correria, sei do monte de compromisso que você tem, mas muito obrigado por ter vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de começar esse bate-papo sobre essa história do Brasil, essa formação do Estado Nacional e dos diversos estados que nós temos, se apresentar um pouco, dizer onde é que você é formado em quê, sua atuação de pesquisa atualmente, como é que funciona isso? Muito obrigado. Obrigado, Saliba, pelo convite, é um prazer estar aqui no Há Controvérsias. Prazer é nosso. Eu sou bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, pela USP, mas eu passei também um tempinho, fiz um ano de Unesp aqui de Ourinhos, né? Mas me formei na USP, e aonde eu também fiz o meu mestrado, que eu concluí em 2014, em Geografia Humana. Né? Certo. E eu estou há 3 anos no Instituto Federal do Paraná, Jacarezinho, como você falou. Sim. E lá eu trabalho do ensino médio à pós-graduação, e ultimamente eu tenho também debruçado, feito minhas pesquisas em torno de movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais camponeses, a questão agrária e movimentos sociais no Brasil. Que bacana, que legal, ótimo, ótimo. Então, vamos pensar um pouquinho, eu queria que a gente pensasse aqui hoje, Carlos, sobre a questão da formação do Brasil. A gente ouve muito sobre a questão de separação do Estado, formação do Estado, novos estados, e às vezes alguns estados, como o caso do Sul, meu país, de você transformar o Sul num outro país, a separação do Sul do país. Eu queria pensar um pouco com você sobre isso. Primeiro, antes de começar, eu acho que o pessoal de casa talvez se interesse em saber isso, como é que se deu a formação do Brasil? Quer dizer, o Brasil ele é criado como um Estado ou como um país independente depois de um longo processo de ocupação de Portugal, de exploração das nossas, entre aspas, riquezas, talvez uma riqueza artificialmente produzida para poder, na verdade, sustentar um país continental. Como é que se deu isso? O Brasil foi descoberto? Final do século XV, né? Certo. Inclusive a tese do descobrimento do Brasil, tal, a gente sabe, né? Ela já foi, acho que posso dizer, refutada. Sim. Já existia todo um conhecimento de Portugal sobre aqui esse nosso território. Certo. Então foi programado, já existia um projeto de Portugal chegar até essas terras sul-americanas, né? Certo. E vamos dizer assim, fincar a bandeira e dizer, definitivamente isso é meu. Tá. E é interessante a gente lembrar que foi feito a partir do Tratado de Tordesilhas, onde Portugal, que foi o primeiro império mundial, muita gente não se dá conta disso, tal, mas... Alguns até falam assim, mas se fôssemos descobertos pela Inglaterra, mas o império, a grande potência na época era Portugal. Era Portugal. Se não descoberto, era a maior potência da época. Isso. E aí, no Tratado de Tordesilhas, feito com a Espanha e, vamos dizer assim, sancionado pela Igreja Católica, pelo papado, terras pelo mundo foram divididas entre essas duas potências. Tá. Aqui na América do Sul ficou pro lado português, o que hoje mais ou menos ali, vem da Ilha do Marajó até Porto Alegre, mais ou menos. Entendi. Então, Portugal chega aqui em 1500, só que segue para a Ásia, né, nas chamadas Índias, que era um grande centro comercial e de onde vinha o dinheiro, de onde vinha o capital, né, o foco era aquele. Então, as especiarias, né? Portugal não permanece aqui, só depois de 3 décadas, inclusive por ameaça de outros países que ficaram fora dessa divisão, Portugal cria o que a gente poderia dizer desse território que Brasil ainda era colônia, mas o primeiro conjunto de estados que foram as capitanias hereditárias. Entendi. Pegou sua colônia, o território, e dividiu em 15 pedaços. 15 pedaços. Essa é a primeira divisão de estado que nós temos. Isso. Falar estado é meio... talvez como estados, estranho, né? mas como a primeira divisão política, territorial. Né?
e como todas elas vêm para ordenar mais o território, Certo. procurar ter maior controle Entendi. sobre ele e começar a desenvolver. É dividir para governar, né? Dividir Isso para governar. sempre assim. Isso. E a gente sabe muito bem que nem todos funcionaram, né? E nem todos os que vinham para cá, os portugueses, foi dividido esses 15 estados entre uma pequena nobreza que trazia né, seus fundos para cá para investir nessa questão da cana, do açúcar, não é? Uhum. E nem todos prosperaram, né? Não. Foram Poucos. 2 ou 3, né? Sim. Se eu não erro, São Vicente e Pernambuco. E Pernambuco, que prosperaram. E aí, nos seus estudos, como é que se caminhou? Como é que você vai formando os estados nacionais? Como é que se dá, por exemplo, dividir o Brasil por estado? A gente sabe que chamar província, até a proclamação da República, seria províncias, Isso. né? Após a proclamação da República, que nós, copiando um pouco o modelo americano, a gente sempre pagou pau, vamos dizer assim, entre aspas, para os americanos, né? E nossa política, e nossa ideia de política e de Constituição sempre oscilou entre França e Estados Unidos. São 2 modelos que nós né, o federalismo. Sim. Mas como é que se dá essa formação dos estados? Então? Que momento isso começa a acontecer? Para chegar até os estados, depois as capitanias, veio ali também um sistema de sesmarias e depois as províncias. Ainda o Brasil já independente, em 1822, divide o Brasil em províncias. Certo. E quando chega no Brasil republicano, ou seja, 1889, as províncias são denominadas agora de estados. E aí passaram a ter governadores, etc. Certo. Então a origem dos nossos estados, de fato, elas remontam às províncias e às antigas capitanias. Quer dizer, aqui era a província de São Paulo, é isso? Enorme, isso, exatamente. Província do Paraná. E é bom a gente lembrar que a província de São Paulo é algo que a gente está falando de um Brasil do século XIX, que estava dividido hoje, que a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, mas a gente falava de um Brasil de algo em torno de apenas 7 unidades. Então São Paulo ele ia até Mato Grosso, até o que hoje é Goiás, Tocantins, Minas Gerais, e pegava o Paraná. O estado do Paraná, vizinho nosso aqui, ele só se torna um estado independente em 1853, a partir, portanto, desse desmembramento da província de São Paulo, gigante. E por que há esse desmembramento? Você já estudou isso? Já pesquisou? Sim, a gente recorre também, claro, muito à história, né, mas também o que a gente chama de geografia histórica. Sim. No geral, todos esses desmembramentos, eles são feitos por 2 pontas, às vezes uma prevalecendo mais que a outra, que é um governo central, que está pensando numa maior estratégia de desenvolvimento do todo, de controle do todo. Um projeto nacional. Um projeto nacional e um projeto de defesa, principalmente com as fronteiras, mas também por elites regionais. Sim, imagina. Então começa ali vamos dizer, uma disputa, até um certo conflito entre 2 ou mais elites, classes dominantes, que passam a trabalhar por dividir um pedaço para si. Quer dizer, a tendência parece que é sempre dividir por interesses das elites. Né? Você pega, por exemplo, a própria América Latina, assim, ampliando um pouco a discussão, a América Latina, Simão Bolívar já pensou sobre isso, né? E Simão Bolívar tem uma frase famosa, é mais fácil arar no mar do que unir a América Latina. Do que unir a América. Não é verdade? É isso. Quer dizer, a ideia de um grande país, né? De uma grande... Simão Bolívar dá nome à Bolívia, né? Mas é muito difícil, por causa dos interesses de algumas elites regionais. Sim. Por isso toda a América Latina é picada em pequenos estados, interesses americanos, ingleses no caso, também, né? De ter pequenos estados tampões, mas eu acho que é um pouco isso também. O Brasil reflete isso. Eu posso pensar nessa diminuição do tamanho dos estados, porque há elites regionais que querem o estado e que interessam, né, politicamente, economicamente, que haja estados. Exato. É o caso, talvez, da elite paranaense, né? É em torno disso. Pensando que dentro do modo de produção capitalista, você tem que avançar no território, o que a gente chama de produção territorial, produção do espaço. Então,
Em outros termos, hoje é muito forte, aparece inclusive na imprensa tal, a chamada expansão da fronteira agrícola. Certo. Basicamente, o que é feito? Em áreas de cerrado, na própria Caatinga, do interior do Nordeste, muito na Amazônia, se desmata para se colocar em empreendimentos capitalistas. Sim, entendi. Então, em cima dessa expansão do capitalismo, Tá. aquela que, se a gente pensar aqui para nós lá do século XV, do século XVI, com a chegada dos portugueses, Sim. esse movimento ele continua Entendi. cada vez mais para o interior do Brasil. Sim, sim. Então, uma elite econômica que está nessas regiões, Certo. ela passa também a reivindicar a autonomia Entendi. política. Entendi. Então, essa coisa anda em Bacana. conjunto, né? Mas vamos voltar já, fazer um comercial breve. Eu queria retomar um pouquinho sobre isso, até para pensar um pouquinho como é que o nosso estado, assim, o Brasil é novo em alguns aspectos, né? Uhum. Se pensar com, né, a Europa, por exemplo, Ourinhos, a região de Ourinhos, onde estamos, você pega o Paraná, cidades que aqui estão, Marília, são cidades muito jovens, né? Mas a gente volta já, falando aqui sobre um pouquinho sobre a história do Brasil, com o professor Carlos. Até já. Olá, estamos de volta com a Controvérsias, hoje com um papo interessantíssimo com o professor Carlos, do Instituto Federal de Jacarezinho, né, o professor Carlos Henrique da Silva, que tem nos informado, que tem nos passado informações interessantes sobre a formação do Brasil. Carlos, vamos pensar um pouquinho sobre a questão, eu queria pensar rapidamente, porque o assunto é grande, o tempo nosso é muito curto, tem muita coisa que você falasse, e eu queria explorar e aproveitar a chance de tê-lo aqui. Essa ideia da lei de terras, até 1870, veja, que faz muito pouco tempo em relação à história, né, do homem, né, a história da Europa, parece que no Brasil a cidade parava em Itu, perto de São Paulo. De 1870 para cá é que nós começamos a colonizar, a ocupar, a aparecer as cidades. Ourinhos foi fundado no começo do século XX. Sim. Você pega Marília, a fundação é de 1927. Quer dizer, 1927 é ontem, praticamente. E foi a partir da lei de terras. Ou seja, a terra era livre no Brasil. Até 1850, isso aqui era um deserto. Isso aqui era um deserto no sentido de índios, né? Nós tínhamos aqui, mas praticamente não havia nenhuma intervenção ainda dos homens brancos, dos empreendimentos, né, dos portugueses. Como é que funciona isso? A lei de terras 1850, né? Basicamente, ou seja, já de um Brasil independente, o Brasil Império, a lei de terras, basicamente, ela define que toda a terra no Brasil, ela só pode ser adquirida através de um contrato de compra e venda. Então, ela se torna, vamos dizer, oficialmente uma mercadoria. Tá. Compra e venda. Certo. E claro que também tem as terras devolutas, as terras públicas, que aí, por exemplo, quilombolas, indígenas, posteriormente foram feitas, como até hoje acontece, as demarcações, pouco, né? Ainda temos muito problema, relativamente pouco, temos muito problema sobre isso, mas a lei de terras fez isso. Quer dizer, um país onde a terra era completamente livre, havia muita terra e pouca gente, né? As terras, se eu trouxesse um imigrante para cá, ele, logicamente, ele iria ocupar as terras e não iria trabalhar, né, de forma obrigatória. Antes da vinda dos imigrantes para cá, eu precisei fechar as terras, precisou criar uma lei de terras. É mais ou menos isso? Isso. É? E também é muito importante a gente pensar que ela foi um processo bastante excludente. Certo. Porque, pensando ainda um Brasil extremamente agrário, sim, fomos o último da América Latina a abolir a escravidão. Último. Como que as pessoas conseguem acesso à terra, à sobrevivência, se a terra agora precisa ser comprada? Quer dizer, isso foi intencional, não foi por acaso, né? Não. Quer dizer, primeiro trouxe para a lei de terra para depois acabar com a escravidão. Isso. Justamente para o escravo não ter como sobreviver, a não ser vendendo sua mão de obra. Exato. Que foi, a gente sabe também, uma pressão externa, agora já não é mais Portugal a grande potência, é a Inglaterra, né, no século XIX, e que pressiona a acabar com a escravidão, inclusive no Brasil. E aí também é um detalhe muito importante a gente pensar que essa pessoa que agora está alforriada, né, ela está liberta, que infelizmente nem como pessoa era vista, é uma mercadoria como qualquer outra,
ok, você está liberto, agora você vai para onde? Se vira. Né? Sim. Ou seja, o Brasil nunca teve um plano de fato de desenvolvimento da nação de um país que sirva, que inclua a maioria. Lógico. E aí vem problemas até hoje, Sim. que basta a gente olhar, Sim. né, aonde a gente mora, as Sim. capas de jornais, tá tudo estampado. Da miséria, as favelas, o abandono de grupos, né? Sim. As consequências para os negros, né? Cuja escravidão, 2, 3 gerações para trás ainda havia escravos, né? Entendi. Ô Carlos, assim, o Brasil já teve territórios federais. Uhum. Qual a finalidade? O que é um território federal? Ele aparece quando? E qual a finalidade de ter um território federal? Sim. Atualmente, as nossas unidades federativas são os 26 estados, Sim. mais o distrito. Então a gente não Certo. tem mais, desde 88, os territórios federais. Tá. Eles foram criados na década de 30, portanto, no governo do presidente Getúlio Vargas, com a finalidade de ser implantado em regiões de fronteira. Por exemplo, no oeste de Santa Catarina e Paraná foi criado o território do Iguaçu. Certo. Rondônia já foi território federal, território do Guaporé. E assim por diante. Entendi. Amapá foi território federal, Roraima foi território federal. Sim. Então são áreas consideradas estratégicas ou vulneráveis e que, portanto, precisa dessa gerência direta por parte do governo federal. Entendi. Então ele coloca ali um interventor, ou seja, o presidente nomeia, não tem, portanto, eleição. O governador, eleição, tem os municípios normalmente. Tá. Mas não tem, claro, a Assembleia Legislativa, toda essa máquina pública que um Estado exige. Tá. E não tem mais isso? Eles foram eliminados em 88, quando... Na Constituição. Na Constituição ali a gente tem, no que se refere a essas fronteiras internas do Brasil, basicamente 5 modificações. Então, Amapá, Roraima deixaram de ser territórios, passaram a estados. Certo. O Tocantins, que era o norte de Goiás, foi criado por influência da família Siqueira Campos, que também se tornou seu primeiro governador desse mais novo estado da federação, que é o Tocantins. E Fernando de Noronha, que era território do estado de Pernambuco, foi transformado em território federal e depois, em 88, volta a ser de Pernambuco. E é interessante a gente ressaltar também, tanto em Vargas e Juscelino Kubitschek, ali teve uma espécie de base militar dos Estados Unidos, justamente mostrando essa, como você colocou no início dessa nossa conversa, dessa aproximação nossa ideológica, diplomática com os Estados Unidos. Entendi, com o modelo americano. Ali era um plano de instalar uma base de lançamento de foguetes. Tá. Quer dizer, então assim, eu queria só voltar num assunto, na questão, quer dizer, dentro do assunto, o Brasil é um país cada vez mais urbano, menos rural, né? Somos um país que tem muito pouca gente no campo e tal, mas a nossa bancada, talvez, fora a bancada evangélica, a bancada mais poderosa do Congresso é a bancada ruralista. Né? Sem dúvida. Não é uma distorção isso? Quer dizer, o Brasil praticamente, o rural, nós temos o agronegócio, mas mais ninguém no campo, praticamente, a não ser, né, as empresas. E a bancada ruralista com esse poder todo. Você acha que é uma distorção isso na questão política no Brasil? Saliba, a famosa bancada ruralista hoje, eles se organizam, inclusive eles têm um site próprio chamado Frente Parlamentar da Agropecuária. Certo. Nós temos 513 deputados federais. Sim. 50% aproximadamente faz parte da bancada ruralista. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, não é uma coisa proporcional ao que é hoje, o que representa hoje, né? É desproporcional e, portanto, tem um tanto de ideologia nesse processo todo, né? Mas é o maior lobby, ou seja, o maior grupo com maior força dentro do Congresso. O Senado, 1/3 declaradamente faz parte da bancada. Quer dizer, aprova ou não aprova o que eles querem. E por isso eu considero, e é isso que eu trabalho com os meus estudantes, tanto já tive a chance de trabalhar com a pós e também em projeto de pesquisa para ensino médio, é um dos maiores atrasos na minha leitura que o Brasil até hoje tem.
Entendi. é a bancada ruralista. Quer dizer, a gente sabe da importância do agronegócio, não há dúvida, é fundamental. Nenhum país do mundo é rico pelo agronegócio, mas sabe que ele colabora, no caso do Brasil principalmente, tem nos carregado, dado a crise, né, do nosso setor industrial. Mas é desproporcional por conta de algumas propostas, né, e de apoiar certos grupos e certas ideias, né, conservadoras, na questão trabalhista, por exemplo, de reformas trabalhistas, né? Sim. É esse viés. É diminuir direito da classe trabalhadora. Está em pauta agora, ficou conhecida também como PEC do veneno. Então é facilitar a comercialização, a regulamentação dos agrotóxicos aqui no Brasil. Questão ambiental. Nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo, isso é seríssimo. O próprio, entre tantos pesquisadores, o Instituto Nacional do Câncer chama a atenção das autoridades brasileiras sobre o consumo excessivo de agrotóxico no Brasil. E se a gente for caminhar para o trabalho escravo, para as mazelas do latifúndio no Brasil, a gente ficaria aqui outro programa. Muito tempo, sim. Né? Mas que é central. Um tanto do atraso que esse país ainda tem de ficar exportando commodities, ou seja, produtos baratos, minério. A gente fica exportando soja que custa hoje o quê? 80, 90 centavos um quilo? E importamos até gasolina. Não vamos nem falar de tecnologia, nanotecnologia. Então é o que a gente vê. Eu gosto de fazer essa comparação, eu acho que inclusive ela é didática. Voltando ao período colonial, nós tínhamos o que? A chamada agricultura de plantation. Latifúndio, monocultor, voltado para exportação, trabalho em regime escravo. O agronegócio hoje, nunca generalizando, mas se a gente for pegar ainda boa parte da estrutura na qual ele está assentado, latifúndio, a gente tem absurdos no Brasil. Cecílio Rego Almeida, que é um dos maiores grileiros, ou seja, falsificador de documento, um paranaense. Por isso grileiro, né? O nome grileiro, né, de falsificar. Ele conseguiu grilar no Brasil terras equivalentes, se a gente for fazer uma comparação na Amazônia brasileira, ao estado da Paraíba inteiro. Nossa, é absurdo. Latifúndio, monocultor, terra para especulação, trabalho em regime escravo. Se a gente entrar lá no site da OIT, Organização Internacional do Trabalho, está o nome de todos eles lá, Ministério do Trabalho, e voltado para exportação. Então o Brasil ainda está colonizado. Está colonizado. E isso parece moderno isso para muita gente, né? É colocado como moderno. Sim. É uma modernização conservadora. A gente volta já, eu queria até pegar esse ponto ainda, tem muita coisa aqui, infelizmente o tempo é curto para tudo isso, mas eu queria pegar mais um pouquinho dessa discussão para depois caminhar um pouco mais para voltar à questão da divisão do Brasil e essa questão do Estado, mas eu queria voltar nisso para fechar esse assunto com você. A gente volta já com o professor Carlos falando um pouquinho mais sobre a história do Brasil, sobre o Estado, sobre a questão da terra. Até já. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje falando um pouquinho sobre a história do Brasil, sobre terra, sobre a questão do Estado, de formação do Estado, divisão do Estado, com o professor Carlos Henrique da Silva, professor do Instituto Federal do Paraná, no caso, Campos Jacarezinho, e estávamos falando sobre a questão da terra. Assim, eu queria só fechar esse assunto, que no outro bloco nós discutimos, Carlos, hoje parece que é moderno, muita gente fala assim pra gente, olha, mas como é que o Brasil, um país tão rico, com tanta terra, hoje não é mais ser rico ter tanta terra, não é? A terra não é riqueza mais. Não precisa ter tanta terra. O Japão não tem terra nenhuma, é um país rico. O Canadá não tem terra nenhuma, é um país rico. Os Estados Unidos não é rico pela terra, mas é rico pelo Vale do Silício. Hoje o que vale é o conhecimento. É o que você falou, você pode exportar 10 containers de soja e você importa um container de celular, de bateria, né? Quer dizer, vale 3, 4, 5 vezes mais. Então é um engano isso, né? E aí essa bancada ruralista, portanto, ela tem um projeto ruralista, que é um projeto do século XIX. Né? Um projeto extremamente arcaico, sim, conservador e até reacionário. Sim. Eles barram várias outras pautas interessantes para o povo brasileiro, sim, são barrados lá. E
É interessante, Saliba, relacionando tudo isso com a criação dos novos estados no Brasil, Certo. a gente pode até se perguntar quando que a gente ouviu falar disso. Tem no Congresso Nacional, muda frequentemente, ora entra em tramitação, ora é arquivado, mas nas pesquisas nossas a gente detectou 13 projetos para criar novos estados e voltar com os territórios federais no Nossa. Brasil. E isso a gente não vê na imprensa mídia, brasileira não vê. no geral. Sim. Né? Talvez algumas pessoas se lembram ali em 2010, 2011, no caso do Pará, porque foi aprovado um plebiscito para que, portanto, a população paraense fosse consultada se queria ou não a divisão a criação dos novos estados. Então a gente pode citar aí no Brasil como um todo, tem o projeto para Mato Grosso do Norte, Minas do Norte, Estado do Triângulo. Porque no Mato Grosso tem mais um projeto para dividir mais uma vez? Mais uma Porque vez. foi dividido do Mato Grosso do Sul, né? Isso, era tudo Mato Grosso, em 76. Mas agora para também mais dividir o norte do Mato Grosso. Entendi. Dividir o estado do Amazonas, dividir a Bahia, o oeste baiano. Então o Brasil, caso todos esses projetos fossem aprovados hoje, a gente passaria a ter 40 unidades federativas. O que representa muito mais gasto, muito mais, né? Porque sim. São assembleias, né? São deputados, são governadores, é investimento. Exato. Né? Tem toda uma máquina pública mínima exigida para que seria ocupado pelas elites desses territórios. Você sabe muito bem que, caso seja aprovado, eles que governarão, eles que serão os deputados, serão senadores pelos seus estados. Não é isso? Há interesses financeiros por trás disso. É isso. A gente foi pesquisar o caso do Pará, querem criar no sudeste do estado, no sudeste do Pará, o estado do Carajás, e no oeste o estado do Tapajós. Então o Pará estaria dividido em 3, seria dividido em 3. A partir da Constituição de 88, tem que ter um plebiscito para consultar a população diretamente interessada, ou seja, a população estadual. E aí a gente foi pesquisar o que motiva, quem está por trás desses movimentos, tanto de separar quanto aqueles que não querem a separação. E aí a legislação ela também exige frentes parlamentares, criação de grupos para debater o assunto, sim ou não, esclarecer a população para ver o resultado qual foi. O resultado do Pará, de novo em dezembro de 2011, 66% aproximadamente dos eleitores que votaram disseram não à divisão. Mas se a gente pegar só os municípios dos novos estados, deu na casa de 90%. 90%. Com isso, eu gostaria de ressaltar, antes de qualquer coisa, por parte do povo que vive nessas regiões, a leitura que a gente faz, claro que é extremamente legítimo essa reivindicação. Sim. Inclusive, por todo esse histórico que a gente colocou aqui, são lugares com sérios problemas dos direitos mais elementares, os direitos básicos nossos, bastante negados àquelas comunidades. Então, frente a esse cenário de pobreza e de miséria, vem, e de novo, muito legítimo, uma revolta de falar queremos um poder público mais próximo da gente. Sim, lógico. Para tentar modificar, melhorar isso daqui. Mas é aí que entra a grande questão. O projeto ele é antigo, mas ele chegou a ser aprovado no Congresso, o plebiscito. No caso do Carajás, pelo deputado federal à época, Giovanni Queiroz, que também é da bancada ruralista, é um grande latifundiário no sudeste do Pará. A campanha, vamos dizer, eleitoral, pelo movimento pró-Carajás, foi coordenada por Duda Mendonça, que é um grande marqueteiro, né, político. E cobra muito caro por isso? Isso. Colocou lá que ele não tinha interesse com aquilo, que era uma ajuda, então ele disse que não cobrou por aquele processo. E no Carajás é o Lira Maia, também condenado pela justiça, ex-prefeito de Santarém, que seria possivelmente a capital do estado do Carajás.
E Zenaldo Coutinho, do PSDB, lá de Belém, dizendo não, porque o Pará é forte, não pode ser dividido, que absurdo é esse? Os argumentos, no geral, do movimento separatista, vamos dizer assim, é que o Estado não se faz presente nessas regiões. O que é verdade. O que é verdade. Sim. Que o Pará é um estado muito grande, então é difícil de governá-lo. É 1/8 do todo nacional, do território nacional, que a máquina pública não chega, que tem uma história, uma cultura diferente de Belém, do Nordeste ali do Pará, e que até por essa diferença cultural tem que dividir. Tá. A gente vê um tanto de ideologias nesses discursos, sim, ideologias sim. Enquanto farsa da realidade, enquanto aquilo que, ok, se o Pará é difícil de governar porque é tão grande, Alagoas deveria ser um paraíso. Sim, porque Sergipe, que é o menor estado. Então a gente sabe que desde países, estados, municípios, sim, sim. Não há qualquer correlação entre tamanho territorial e populacional, sim, com nível de desenvolvimento. Tá. Os problemas são outros. Sim. Mas se vende essa... É uma farsa. Sim. Porque senão, inclusive, temos que dividir o Brasil, porque aí vem forte o movimento Sul é meu país. Exatamente. E não faz... Vamos lembrar que, inclusive, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, é maior que o Brasil, em território. A Rússia? Então não tem... A Rússia, sim, que dá 2 Brasis, sim, sim. Não há correlação entre tamanho e índice de desenvolvimento. Tá. Mas como o plebiscito disse não, o projeto ele foi arquivado. Tá. E, no caso do Pará. No caso do Pará, mas é interessante para ver o quanto que isso não é debatido com a sociedade brasileira. Esse ano, 2018, está sendo debatido no Congresso a criação de dezenas de novos municípios. Entendi. Mas... ninguém sabe de nada. Cadê, né? É tanta informação, e nós temos tanta possibilidade de mídias alternativas, desse debate chegar a todos, a gente nem sabe o que está acontecendo. São coisas que parece que não interessam, né, ser divulgadas. Uhum. A gente nem sabe do que está acontecendo. Aproveitando só a questão dessa divisão, o que você acha da questão desse movimento? É um movimento forte? É um movimento que tem possibilidade de acontecer? O Sul, meu país, estamos aqui, né, fronteira com o Paraná, trabalhamos no Paraná. Uhum. Quer dizer, esse movimento, o que você pode falar sobre ele, Carlos? O que você acha sobre isso? Para um tempo médio, curto prazo, sim, a gente vê que não tem possibilidade alguma. Isso é lógico. Porque é um movimento separatista de fato, não é um movimento separatista como o Carajás, o Tapajós, que deixa de separar, mas continua sendo Brasil. Entendi. Aqui é algo mais grave. É deixar de ser Brasil. Sim, né? É diferente. Ou seja, são movimentos regionalistas que têm basicamente os mesmos discursos como esse que eu pontuei sobre o Pará. Começa a não se identificar com o todo nacional, vê que mais contribui com a federação do que recebe em troca. E procura com isso justificar desde a sua diferença histórica, cultural, né, que somos diferentes do restante, mas eu não vejo perspectiva de acontecer essa separação. E aquela ideia que você já disse errônea de achar que o Estado sendo menor, ele pode ser mais rico, ter mais condições que, como você já disse, que na verdade não há nenhum tipo de evidência de que isso ocorra. Isso. Né? Nós temos estados pequenos que são pobres, países pequenos muito pobres e países grandes que ricos, né? Com melhores condições, né? O IDH melhor. Então, assim, uma pesquisa rápida, isso não se sustenta. Não né? se sustenta. Entendi. E também projetos muito, não seria talvez o melhor termo, mas para simplificar, bastante egoístas. Né? Porque se você pensa uma federação, sim, a federação é isso. É você colocar em equilíbrio um estado que precisa mais, outro que precisa menos. Sim. E se a gente for ver, de fato, as contas públicas, não é tão como o Sul se acha, vende como se fosse uma locomotiva da nação. Isso também não se sustenta. Agora, diferentemente do Sul é meu país, novos estados no Brasil, a gente já vê, eu faço essa interpretação
cedo ou tarde eles sairão. É. Eles vão Vou conseguir isso. se consolidar. Tá. Nós estamos chegando no final, infelizmente, mas só pensar rapidamente aqui uma coisa importante que eu acho, que é bom de frisar aqui, aproveitando essa oportunidade, que é assim, essa ideia do Estado de São Paulo também, dizer assim, olha, os nordestinos vêm para cá sugar nossa riqueza. Você não pode esquecer que, enquanto nós queimamos café aqui, nós queimamos café dos paulistas com o imposto do Brasil inteiro. Exato. Dizer, então pegamos dinheiro do imposto dos nordestinos, federal. Exatamente, para queimar café. É. Então essa ideia é bom de frisar bem, de que aqui, na verdade, nós criamos uma indústria, que nós criamos uma indústria aqui com o dinheiro dos nordestinos, que deixaram de ter muitos benefícios, deixaram de ter a parte deles em imposto para os fazendeiros do estado de São Paulo, né, e do Rio, terem seu café, sua renda garantida, queimando, jogando café no mar, até 1942. Isso aconteceu até 42, 43, ainda se queimava café, ainda se bancava essa política. Sim. Então é uma falácia também achar que nós temos indústria aqui porque somos mais trabalhadores, mais esforçados, mais eficientes. É uma falácia, não é? Total, total. Bom, cara, infelizmente nosso tempo está se esgotando. É uma pena, né? Eu queria falar mais coisas. Você já está convidado para voltar aqui assim que puder, para a gente poder tentar trabalhar outras questões, que eu sei que você trabalha outras questões, os movimentos sociais, que eu acho importantíssimo discutir aqui. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar alguma coisa para encerrar, fique à vontade. Agradeço, Saliba. É sempre muito importante a gente ter esses espaços, como o do seu programa, para conseguir conversar com mais pessoas, para que tudo se resume a gente ter a oportunidade de tomar mais consciência desse Brasil complexo. Exatamente. E compreender melhor o nosso próprio país. Isso é fundamental, claro. Muito obrigado. Agradeço. E bacana que a gente mostra aqui nesse programa quanta gente competente, quantos pesquisadores nós temos aqui em Ourinhos, na região do Paraná, no entorno. Quantos camaradas. Quantos camaradas que, às vezes, desconhecidos, às vezes na rua aqui, mal sabe que nós temos aqui gente que pensa, intelectuais de envergadura, da tua envergadura, do Rodolfo, do Mauri, de outros que já passaram por aqui. Muito obrigado. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista no Há Controvérsias, sempre com temas controversos, críticos, importantes, para refletirmos sobre a questão do Brasil. Você pode acompanhar nosso programa pelas mídias sociais, pelo YouTube ou pelo site da TV, grptv.com.br. Até a próxima semana e muito obrigado.